Olá pessoal, hoje iremos falar sobre espécies de atos negociais. O que são atos negociais? Segundo Meirelles, ato administrativo negocial é aquele que contém uma declaração de vontade do poder público, coincidente com a pretensão do particular, visando a concretização do negócio jurídico público ou atribuição de certos direitos ou vantagens ao interessado. Ou seja, são todos aqueles que contêm uma declaração de vontade da administração apta a concretizar determinado negócio jurídico ou a deferir certa faculdade ao particular, nas condições impostas ou consentidas pelo poder público. Os atos produzem efeitos concretos e individuais para seu destinatário e para a administração. Agora vamos ver um pouco sobre as suas características. Voltando às características, sabemos que elas podem ser vinculadas ou discricionárias, definitivas ou precárias. O ato negocial vinculado. Atendidos os requisitos legais, o ato deverá ser praticado. Já o ato discricionário, atendidos os requisitos legais, o ato poderá ou não ser praticado. Temos o ato definitivo. O que seria esse ato definitivo? Ele gera expectativa de definitividade. Não cabe revogação, mas cabe cassação ou anulação. Temos também o ato precário, que ele pode ser revogado a qualquer tempo, mas somente atos discricionários podem ser precários. Vale ressaltar que efeitos concretos individuais para os seus destinatários e para a administração. Temos também a manifestação unilateral, que devido a essa manifestação, os atos são administrativos e não contratos administrativos. Agora veremos alguns exemplos de atos negociais. Então, das características temos a licença, a autorização, a permissão, a admissão, o visto, a aprovação, a homologação, a dispensa, a renúncia e, por último, o protocolo administrativo, que é o alvará. A licença. A licença é o ato administrativo vinculado e definitivo pelo qual o poder público, verificando que o interessado atendeu a todas as exigências legais, pede o desempenho de atividades ou a realização de fatos materiais a entes vedados ao particular. A licença, ela resulta de um direito subjetivo do interessado, razão pela qual a administração não pode negá-la quando o requerente satisfaz todos os requisitos legais para sua obtenção. E ela, uma vez expedida, traz a presunção de definitividade. A sua invalidade só pode ocorrer por ilegalidade na expedição do alvará, por descumprimento do titular na execução da atividade ou por interesse público superveniente, caso em que se impõe a correspondente indenização. A licença, ela não se confunde com a autorização, nem com a admissão e nem com a permissão. Um exemplo de licença seria a licença para dirigir, a licença para o exercício de uma profissão e a concessão de alvará para a realização de obras. A autorização. A autorização é o ato administrativo discricionário e precário pelo qual o poder público toma possível ao pretendente a realização de certa atividade, serviço ou utilização de determinados bens, sejam eles particulares ou públicos, de seu exclusivo ou predominante interesse, onde a lei condiciona a aquiescência prévia da administração, tais como o uso especial do bem público, o porte de arma, o trânsito por determinados locais. Na autorização, embora o pretendente satisfaça as exigências administrativas, o poder público decide discricionariamente sobre a conveniência ou não do atendimento da pretensão do interessado ou da cessação do ato autorizado, diversamente do que ocorre com a licença e a admissão.
em que, satisfeitas as prescrições legais, fica a administração obrigada a licenciar ou a admitir sobre a autorização de uso e autorização de serviço público. Não há qualquer direito subjetivo à obtenção ou à continuidade da autorização, porque a administração pode negá-la ao seu falante, como pode cassar o alvará a qualquer momento, sem indenização alguma. A natureza jurídica da autorização não vem sendo respeitada pelo legislador, dificultando a compreensão e a sistematização do direito administrativo, deixando ela de ser ato administrativo unilateral, discricionário e precário para assumir um caráter quase contratual, como aconteceu com a permissão. De autorização simples passa a ser a autorização condicionada ou qualificada. É o que acontece com a autorização especial. Um exemplo de autorização é o porte de arma, o fechamento de trânsito em determinado local e a utilização de vias públicas para feira livre. A permissão é o ato administrativo negocial, discricionário e precário, pelo qual o poder público faculta ao particular a execução de serviços de interesse coletivo ou o uso especial de bens públicos, a título gratuito ou remunerado. Nas condições estabelecidas pela administração, não se confunde com a concessão, nem com a autorização, pois a concessão é o contrato administrativo bilateral. A autorização é o ato administrativo unilateral. Pela concessão, contrata-se um serviço de utilidade pública. Pela autorização, consente-se numa atividade ou situação de interesse exclusivo ou predominante do particular. Pela permissão, faculta-se a realização de uma atividade de interesse concorrente do permitente, do permissionário e do público. É admissível a permissão condicionada, ou seja, aquela em que o poder público autolimita-se na faculdade discricionária de revogá-la a qualquer tempo, fixando em norma legal o prazo de sua vigência, ou assegurando outras vantagens ao seu permissionário, como incentivo para a execução do serviço. Assim, reduzem-se a discricionariedade e a precariedade das permissões às condições legais de sua outorga. Essa modalidade é adotada nas permissões de transporte coletivo e noutras que exigem altos investimentos para a execução do serviço, tornando-se necessário garantir ao permissionário um tempo mínimo de operação em condições rentáveis. Se o interesse público exigir a revogação ou a alteração de tais permissões, a administração pode fazê-lo, desde que indenize o permissionário dos danos que o cumprimento do prazo ou das condições da outorga lhe causar. Mas enquanto não for revogada a permissão ou modificada as condições em aditamento formal, o permissionário tem direito subjetivo ao cumprimento integral da permissão originária. Lembramos que a Constituição de 88 tomou obrigatória a licitação para a permissão de qualquer serviço público, de acordo com o artigo 175, entendendo-se nessa expressão também os serviços de utilidade pública. Um exemplo de permissão seria as instalações de bancas de jornal em praças e lanchonetes em universidades federais. Já a admissão é o ato administrativo vinculado pelo qual o poder público, verificando a satisfação de todos os requisitos legais pelo particular, defere-lhe determinada situação jurídica de seu exclusivo ou predominante interesse, como ocorre no ingresso aos estabelecimentos de ensino mediante concurso de habilitação. Na admissão, reunidas e satisfeitas as condições previstas em lei, a administração é obrigada a deferir
à pretensão do particular interessado. O direito à admissão nasce do atendimento dos pressupostos legais, que são vinculantes para o próprio poder que os estabelece. A invalidação da admissão só se dará nos casos de ilegalidade no seu deferimento ou aferimento da situação admitida, ou ainda por interesse público superveniente, compondo-se eventuais prejuízos do prejudicado. Não se confunda a admissão administrativa do que ora cuidamos com a admissão a emprego, que é o ato de investidura regulado por outros princípios. Um exemplo de admissão seria a admissão nas escolas públicas e nos estabelecimentos de assistência social. E agora falaremos sobre a dispensa. A dispensa seria o ato administrativo que exime o particular do cumprimento de determinada obrigação, até então exigida por lei. É normalmente ato discricionário, mas inconfundível com a autorização, porque ela está possibilitada o desempenho de certa atividade, ao passo que a dispensa libera o interessado de determinada situação ou da prática de certo ato. Um exemplo de dispensa seria a prestação de serviço militar. A aprovação é o ato administrativo pelo qual o poder público verifica a legalidade e o mérito de outro ato ou de situações e realizações materiais de seus próprios órgãos, de outras entidades ou de particulares, dependentes de seu controle, e consente na sua execução ou manutenção. A aprovação pode ser prévia ou subsequente, vinculada ou discricionária, consoante os termos em que é instituída, pois em certos casos limita-se à confrontação de requisitos específicos na forma legal e em outros entende-se a apreciação da oportunidade e conveniência. Mas advertimos que não só atos jurídicos como também fatos materiais podem ser objeto de aprovação pela administração pública, como um projeto, uma obra ou um serviço. A renúncia é o ato no qual o poder público extingue unilateralmente um crédito ou um direito próprio, ou seja, liberando a pessoa obrigada perante a administração. A renúncia tem caráter abdicativo e, por isso, não admite a condição e é irreversível, uma vez consumada. Tratando-se de renúncia por parte da administração, depende sempre de lei autorizadora, porque importa o despojamento de direitos que extravasam dos poderes comuns do administrador público. O visto é o ato administrativo unilateral pelo qual a autoridade competente atesta a legitimidade formal de outro ato jurídico. Não significa concordância com seu conteúdo, razão pelo qual é incluída entre os atos de conhecimento, que são meros atos administrativos e não encerram manifestações de vontade. Segundo Meirelles, visto é o ato administrativo no qual o poder público controla outro ato da própria administração ou do administrado. A homologação é o ato administrativo de controle pelo qual a autoridade superior examina a legalidade e a conveniência de ato anterior da própria administração, de outra entidade ou de particular, para lhe dar eficácia. O ato dependente de homologação é inoperante enquanto não a recebe. Como ato de simples controle, a homologação não permite alterações no ato controlado pela autoridade homologante, que apenas pode confirmá-la ou rejeitá-la, para que a irregularidade seja corrigida por quem a praticou. O ato homologado torna-se eficaz desde o momento da homologação, mas pode ter seus efeitos contidos por cláusula ou condição suspensiva constante do próprio ato ou da natureza do negócio jurídico que ele encerra. O protocolo administrativo ou alvará é o ato negocial pelo qual o poder público acerta com o particular a realização de determinado empreendimento ou atividade ou a abstenção de certa conduta, no interesse recíproco da administração e do administrado signatário no instrumento protocolar. Esse ato é vinculante para todos que o subscrevem, pois gera obrigações e direitos entre as partes. É sempre um ato bifácio, porque de um lado está a manifestação de vontade do poder público, sujeita ao ato administrativo, e de outro, a do particular ou particulares, regido pelo direito privado. A partir de agora, falaremos um pouco sobre os exemplos das características. O primeiro seria o alvará. O que é alvará de funcionamento?
O alvará de funcionamento é um documento que funciona como uma autorização para que tal empresa possa exercer suas atividades. Todos os tipos de empresas, como estabelecimentos comerciais, indústrias ou prestadores de serviços, necessita-se de um alvará para se atuar. Um exemplo de autorização seria o porte de arma, ou seja, o porte de arma ele é regido pela Lei 10.826, de dezembro de 2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento. O Estatuto é responsável por regulamentar a posse e o porte de armas, e como o próprio nome indica, tem o intuito de coibir o uso de armamentos no território nacional. A lei ela determina que o direito de posse é restrito apenas para aqueles que puderem comprovar necessidade dele. Outro exemplo seria a aprovação. O exemplo de aprovação seria um projeto de lei. Como esse projeto de lei se dá? Um projeto de lei ou emenda, ele é o processo que vai desde a sua apresentação até a sua discussão e aprovação, ou arquivamento. Um projeto de lei, ele tramita pela Comissão de Legislação e Justiça e pelas comissões permanentes que se ocupam do assunto tratado pelo projeto. Finalizadas as etapas das comissões, o projeto ele é apreciado, ou seja, discutido e votado pelo plenário em primeiro turno. Caso tenha sido apresentada a emenda ao projeto, ele volta a tramitar pelas mesmas comissões em segundo turno para analisar a emenda. Em seguida, a emenda e o projeto eles são encaminhados para nova votação pelo plenário. Assim, caso não tenham sido apresentadas as emendas ao projeto até sua aprovação em primeiro turno, ele será considerado pronto para a segunda votação em segundo turno, que pode ocorrer a partir da reunião seguinte. Caso seja aprovado nos 2 turnos, o projeto é encaminhado para a sanção ou veto do prefeito. O visto. O que seria o visto? Ele é uma autorização condicional concedida por um país a um estrangeiro, permitindo-lhe entrar, permanecer dentro ou sair desse país. Vistos tipicamente incluem tempos limites de entrada do estrangeiro, território dentro do país em que eles podem entrar, as datas em que podem entrar, o número de visitas permitidas ou o direito de um indivíduo de trabalhar ou estudar no país em questão. Os vistos eles estão associados à solicitação de permissão para entrar em um país e, portanto, em alguns países são diferentes da permissão formal real para que um estrangeiro entre e permaneça no país. Assim, em cada caso, um visto ele está sujeito à permissão de entrada de um funcionário da imigração no momento da entrada, e assim ele pode ser revogado a qualquer momento. Agora mostraremos um vídeo explicativo sobre a autorização. Um exemplo de autorização que é a utilização de vias públicas para a feira livre. Meu carrinho de polícia. Bombeiro. Bonecão, vamos à feira? Opa, claro, sim, que legal. Posso levar os meus carrinhos? Sim, claro! Tudo fresquinho e verdinho, que delícia! É mesmo, tudo verdinho, que legal. Fresquinho, olha. O que é isso, tia Magrela? Cenoura! Você não conhecia, bonecão? Sim, claro, mas ainda tinha dúvidas. A cenoura é fonte de vitamina A. Legal. Elas são ótimas para a pele. Que bom. A vitamina A também previne as espinhas. Uau, que legal, isso é bom. É sim, bonecão, muito bom mesmo. Acho que vou comer mais cenouras então, pra não dar espinhos no meu rosto. Imagina esse rostão aqui cheio de espinhos. Cabem muitos. Olha isso, que show. Chama-se chuchu. Muitas pessoas acham que ele não serve para nada, que é um pensamento totalmente errado. Pois o chuchu é maravilhoso e faz bem.
Ele previne doenças nos ossos, combate a depressão, evita o envelhecimento precoce, fortalece o sistema imunológico, mantém a pele e cabelos saudáveis, além, é claro, de ajudar no desenvolvimento do bebê na barriga da futura mamãe. Uau! Que é isso, hein? É chuchu, bonecão. Olha, e essa aqui? Abóbora eu amo, faz muito bem pro coração. A presença das fibras previne o aumento do colesterol. O que é esse monte de mato aqui? Mato o quê, bonecão? Este é o delicioso manjericão. Sente o aroma. É mesmo. Um dos benefícios do manjericão é a melhora do sistema imunológico. As folhas são utilizadas no tratamento de resfriados e gripes. Legal. O recomendável é mastigá-las. Uau! Agora, tia Magrela, olha que demais. Tô pensando aqui. Deus criou o mundo em 6 dias, não é mesmo? Foi sim. Mas onde você quer chegar? Olha, no 6º dia, Deus fez o homem, a mulher. Mas antes de criá-los, já havia feito o manjericão, o tomate, a cebola, a cenoura e muitos outros. Verdade. Deus fez tudo pensando nas pessoas. Já pensou em comer uma comida sem gosto? Sem temperos ou mesmo sem seus nutrientes? E são os nutrientes que ajudam o corpo a se proteger contra as doenças, não é? Isso mesmo. Parabéns. Deus é bom demais, sempre amando o homem de uma forma especial. Agora que terminamos nossas compras, vamos embora, pois vou preparar uma deliciosa macarronada com esses ingredientes. E aí, gostou? Amei! E o que achou do manjericão? Já ia falar agora, uma especiaria mesmo, ó. Algo de sabor incrível. Que bom que gostou. Deu um toque de leveza, né? No molho usei tomates, cebolas, alho, cebolinha e salsinha. Tudo que Deus fez. Obrigado, Senhor, por pensar em nós nos mínimos detalhes. Amém. Amém.